Hoje a gente embarca rumo à Alemanha e eu te levo para conhecer aquela que é considerada a cidade mais antiga do país. Com uma história que remonta a mais de 2000 anos, esse destino encanta os visitantes com a sua herança dos tempos do Império Romano e aquele charme comum às pequenas vilas europeias. Sabe que cidade é essa? Hoje o nosso passeio é por Trèveris. Nesse vídeo eu te conto mais sobre essa cidade, seus atrativos turísticos e, claro, trago as informações práticas essenciais para você aproveitar ao máximo a sua passagem por lá. Bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, é impossível falar de Trèveris sem falar de história, afinal de contas, a história da cidade e os monumentos que contam essa história que fazem dela assim tão procurada pelos turistas, tanto alemães quanto internacionais. A história de Trèveris é longa. Ela hoje é reconhecida como a cidade mais antiga da Alemanha, tendo sido fundada pelos romanos há mais de 2000 anos atrás, ali por volta do ano 16 a.C. Naquela época, ela era conhecida como Augusta Treverorum e serviu como uma das 4 residências imperiais do Império Romano. De lá para cá, Trèveris mudou muito, sofreu bastante com invasões, dizem que foi alvo dos hunos, dos vikings, e durante as guerras mundiais ela foi ocupada por tropas americanas e francesas, antes de então ter o controle retomado pela Alemanha. Surpreendentemente, apesar desse passado bélico, muitas coisas, muitos edifícios da era romana foram preservados e hoje são parte indispensável de um roteiro pela cidade. Vale destacar aqui que o chamado Patrimônio Arquitetônico Romano de Trèveris é desde 1986 classificado como um patrimônio mundial pela Unesco e alguns também são considerados bens culturais pela Convenção de Haia. Só por isso já dá pra gente perceber a dimensão da grande importância histórica e cultural dessa cidade. Para quem tá pensando em incluir Trèveris no roteiro de viagem, algumas informações práticas são super importantes e podem ajudar nesse planejamento. É sobre elas que a gente fala agora. Para começar, onde fica e como chegar em Trèveris. A cidade está localizada na porção leste da Alemanha, bem coladinha com a fronteira com Luxemburgo. A fronteira da França e da Bélgica também ficam por perto. E as maiores cidades alemãs no entorno são Frankfurt e Colônia, ambas a aproximadamente 200 quilômetros de distância. Trèveris não tem aeroporto próprio, então para chegar até lá os meios mais comuns são de carro, de ônibus ou de trem. A estação de trem fica bem próxima do centro histórico e liga a cidade com vários destinos, tanto na Alemanha quanto nos países vizinhos, na maior parte das vezes sem rotas diretas. Mas a minha preferência, o que eu sempre recomendo, é que, se possível, você faça essa viagem de carro. A Alemanha e toda essa região tem estradas ótimas, muito bem cuidadas, muito bem sinalizadas e dirigir por lá é bastante fácil. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto mais sobre a minha experiência dirigindo pela Alemanha e se você tem dúvidas ou insegurança, eu sugiro que você assista. O link vai ficar na descrição. Para quem chega em Trèveris de carro, existem vários estacionamentos públicos disponíveis, todos pagos. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição o nome do estacionamento que a gente usou quando a gente foi a Trèveris. Ele fica muito perto dos principais pontos de interesse da cidade, é um estacionamento grande e na época que a gente foi custava €1 a cada 30 minutos, com um valor máximo de 15 euros pelo dia. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante pro canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, já sabe, né? Você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Já compartilha o Imagina com essa pessoa. Então, chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem.
Sobre quando ir. Trèveris é uma cidade que pode ser visitada em qualquer época do ano. É importante que você saiba que, como ela está no hemisfério norte, as estações vão sempre ser opostas às nossas aqui no Brasil. Então, os meses mais quentes vão ser entre junho e agosto, quando é verão, e as temperaturas médias ficam aí perto dos 20 e poucos graus. Em dias mais quentes, elas podem ultrapassar os 30. E a época mais fria, de novembro a fevereiro, tem as médias aí próximas de 2 graus. Sobre chuva, ela é bem distribuída ao longo do ano, não tem uma grande variação entre os meses. Outros fatores que você pode levar em consideração na hora de escolher a melhor época para sua viagem é que entre maio e setembro a cidade recebe um número maior de eventos e festivais, e em novembro e dezembro o destaque fica por conta do mercado de Natal. Um outro tópico importante é quantos dias são necessários para essa parte da viagem, quanto tempo é necessário para conhecer Trèveris. Bom, o centro histórico de Trèveris ele é bem pequenininho e um dia, uma tarde, é suficiente para dar aquela olhada geral nos principais atrativos turísticos. No nosso caso, a gente fez um bate-volta e funcionou super bem, é o que eu recomendo que você faça. Se você tem mais tempo na sua agenda e quer fazer base por ali, você pode aproveitar para explorar outros destinos da região, como Luxemburgo, por exemplo. E aí a gente já aproveita para falar de hospedagem. Eu acho Trèveris uma excelente opção de base para quem quer conhecer Luxemburgo sem gastar muita grana. A gente sabe que Luxemburgo é um lugar com custo mais elevado, que os hotéis costumam ter tarifas de diárias mais caras, então sob esse aspecto, Trèveris pode ser uma alternativa bastante interessante, já que fica muito perto. É uma cidadezinha menor, com preços mais convidativos e ainda tem uma infraestrutura bacana, assim, bastante comércio, o que garante uma experiência de hospedagem bem agradável e prática. No meu caso, para essa parte do meu roteiro, eu ainda estava procurando uma opção mais em conta. E como a gente estava de carro, eu não me importei em ficar um pouquinho mais distante, numa cidade com menos infraestrutura. A gente escolheu ficar numa cidadezinha colada em Schengen, o que garantia um acesso fácil tanto a Trèveris quanto a Luxemburgo, que eram os dois destinos que a gente tinha se programado para conhecer nessa parte da viagem. A minha escolha foi mais pelo custo-benefício mesmo. A gente achou um hotel que era bem legal, um quarto com cozinha completa, já era final de viagem, então foi ótimo poder ali fazer a nossa própria comida, até feijão deu para fazer, e ainda pagando um preço excelente por isso. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar algumas sugestões de hotéis em Trèveris e também vou deixar o hotel que a gente se hospedou nessa parte da viagem para você dar uma olhada. Agora o mais importante, atrações, o que tem para ver em Trèveris afinal? Bom, para começar, o conjunto de monumentos arquitetônicos da época do Império Romano, que foram preservados ali ao longo dos anos e, como eu já falei, é classificado como um patrimônio mundial da Unesco. E dentro desse conjunto, a gente pode destacar a Porta Nigra, que foi construída lá no século II e servia como um portão de entrada da cidade, e também as termas romanas. Ambos ficam bem no centrinho de Trèveris. Um outro ponto importante desse conjunto é o anfiteatro, mas esse fica um pouco mais afastado e nem sempre aparece nos roteiros turísticos. Um outro lugar bem bacana para conhecer por lá é a Catedral de Trèveris, que é a igreja mais antiga da Alemanha, que também é a maior igreja da cidade. Ela tem 41 metros de altura, 112 metros de comprimento e é bonita tanto por fora quanto por dentro. Além disso, lá na Catedral de Trèveris tem um manto sagrado que teria sido usado por Jesus e um prego que supostamente teria sido usado na crucificação. Então esse também é um motivo que leva bastante gente até lá. Quando a gente foi a Trèveris era final de novembro, então o mercado de Natal já estava funcionando e a praça na frente da igreja estava tomada por barracas cheias de artesanato, decoração e comidinhas natalinas. Então se você também vai nessa época, já se prepara para gastar um tempo com o mercado de Natal, que é bem legal. Outro ponto de interesse em Trèveris é o Palácio Eleitoral. É mais um lugar que merece ser visto aí durante a sua visita. Esse prédio ele foi residência dos bispos de Trèveris entre os séculos 16 e 18. É um edifício de arquitetura renascentista e rococó, super bonito, tem um jardim bem grande na frente que hoje faz vezes de parque público, é uma área super agradável da cidade, bacana para passear, para sentar, descansar um pouquinho e até para um piquenique. E aí passando por um outro lugar que gera bastante interesse na cidade, eu preciso te contar que entre os filhos famosos de Trèveris, talvez o mais famoso deles seja Karl Marx. Marx nasceu em Trèveris lá em 1818 e a casa onde ele nasceu hoje é um museu que conta sobre a sua história e trabalho, um dos museus mais procurados de Trèveris. O que eu achei mais divertido foi ver que nas ruas no entorno da casa, os sinais de trânsito são temáticos com bonequinhos do Marx.
E a lojinha do museu também tem outras coisas interessantes e divertidas, como a nota de €0 com o rosto de Marx estampado. É com certeza o souvenir mais famoso de Trèveris. Se você quiser a nota, mas não quiser ir no museu, ela também é vendida na loja do Centro de Turismo da cidade, do ladinho da Porta Nigra. Lá você também vai encontrar outras opções de souvenir da cidade. E por último, vale dizer que a Praça Central de Trèveris e as ruas ali no entorno são ótimos lugares para passear, para caminhar, com muito comércio e movimento. No fim do ano, esse é mais um pedaço da cidade que fica ali ocupado com barraquinhas do mercado de Natal e o passeio fica ainda mais encantador. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado desse nosso passeio por Trèveris. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou se você já esteve por lá e quer compartilhar a sua experiência na cidade, deixe um comentário que a gente segue conversando por lá. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!